Olá, heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos à Cama Voadora. Eu sou Léo Oliveira e hoje trago a vocês uma discussão que acho pertinente não apenas de maneira informativa, mas também reflexiva. Dragon Quest XII Flames of Fate vai ser um RPG de ação? Os RPGs de turno precisam necessariamente acabar? Quero abordar esses dois assuntos e espero que eu consiga ser claro nas minhas colocações. Então chega de enrolar e bora pro vídeo. Acredito que pelo tema central do canal não dá para esconder que eu gosto bastante de jogos de RPG por turno, né? Pois bem, eu já acompanho o mundo dos videogames por pelo menos 25 anos e durante esse tempo um tipo de jogo que sempre esteve presente em minha vida foram os RPGs de turno, em especial os japoneses. Foi lá em 98 que tive meu primeiro contato com Dragon Quest VI, que mesmo sem entender absolutamente nada, me cativou na primeira soprada de cartucho. De lá pra cá muita coisa mudou, tivemos altos e baixos quando falamos do gênero em geral, mas particularmente devo dizer que quanto mais o tempo passa, mais eu gosto desses joguinhos de bate-espera. Pois bem, recentemente tivemos o lançamento de Final Fantasy XVI e junto dele, como é de costume, uma enorme discussão em torno da série, sobre o que ela é, o que ela foi, o que deixou de ser e o que poderia ter sido. Sinceramente, eu nunca fui tão próximo de Final Fantasy. Lembro de ter terminado o primeiro e o quarto jogo da linha principal e também o spin-off musical, então não tenho tanto conhecimento sobre os bastidores de suas produções. Mas uma coisa que sempre percebi, ao menos olhando de fora, é que Final Fantasy sempre foi muito experimental. Eu digo isso não apenas no sentido de sua jogabilidade, mas também dos temas abordados e da direção de arte seguida. Mas o que tudo isso tem a ver com o Dragon Quest e os turnos? Bem, uma das coisas que sempre entra na pauta das discussões quando o RPG tradicional muda do seu formato para atender uma demanda mais sedenta por ação é justamente o fim do formato de batalhas por turno. O argumento mais comum é que jogos que utilizam esse tipo de gameplay acabaram envelhecendo mal e atualmente ninguém mais aguenta o estilo. Mas será verdade? Vamos então a algumas informações, opiniões e achismos da minha parte. Se você, assim como eu, jogou bastante videogame no fim da era do Super Nintendo e começo do PlayStation 1, deve se lembrar que o lançamento de JRPGs era uma constante. Tínhamos infinitos títulos sendo lançados no Japão e uma quantidade considerável aqui no Ocidente, principalmente depois do grande boom de Final Fantasy VII. Muitos dizem que essa foi a era de ouro dos RPGs e eu não tô aqui para dizer o contrário. Passado um tempo na era PlayStation 2 e GameCube, ainda tínhamos ótimos jogos do gênero sendo lançados, a maioria inclusive abandonou os pixels e acabou aproveitando as possibilidades de criar grandes mundos em 3D, e na geração seguinte, entretanto, esses títulos acabaram ficando bem escassos, sendo encontrados quase que exclusivamente em portáteis. Pouquíssimos jogos conseguiram furar a bolha do nicho e partir para o mainstream, que sempre buscava jogos de ação mais rápida ou então jogos mais cinemáticos. Em tempos mais recentes, entretanto, acabamos presenciando grandes lançamentos que não só chamaram a atenção de um público maior, como fizeram um excelente trabalho modernizando RPGs japoneses mais tradicionais. Podemos citar o próprio Dragon Quest XI, o estiloso Persona 5 e o infindável Yakuza Like a Dragon, ou Yakuza 7. Então, será que o gênero precisa mesmo ser abandonado? Na live de 35 anos de Dragon Quest, o 12º jogo foi revelado e a partir disso muito se especulou sobre como o jogo vai ser. Ainda mais depois que o próprio Hori disse que eles vão fazer mudanças no sistema de comandos tão tradicional. Muitos meios de comunicação usaram dessa fala para anunciar previamente de que o novo título estaria deixando as batalhas por turno de lado, quando na verdade ainda temos pouquíssimas informações a respeito disso. Durante um desenvolvimento, muita coisa pode mudar, inclusive a gente já presenciou isso no próprio Dragon Quest IX. Talvez poucas pessoas se lembrem, mas quando ele foi anunciado na TGS, seu vídeo de divulgação mostrava uma gameplay totalmente diferente do habitual, e muito mais próxima de jogos como The Legend of Zelda. Obviamente até o seu lançamento isso foi mudado e tivemos um dos RPGs de turno mais inventivos do Nintendo DS. Mas e se fosse ação, seria ruim? Particularmente eu não acho. Gostaria muito que os títulos principais mantivessem um sistema de batalhas por comandos e que usassem spin-offs para explorar outros gêneros, como sempre aconteceu com a série.
Mas confio que o time de desenvolvimento também poderia trazer algo interessante se partisse para a ação. Acontece que em meio a uma nova onda de jogos baseados em turno, o principal expoente do gênero remar contra a maré talvez acabaria por desmotivar outras produções desse estilo. Acredito que para RPGs de ação existirem, os de turno não precisam necessariamente morrer. Há espaço para todos os tipos de jogos e presenciar novas aventuras que reinventam gêneros do passado sempre é algo muito bom de se ver. Então não, os RPGs de turno não precisam literalmente acabar, tal como nenhum outro jogo. Se não curtimos uma determinada estrutura que um jogo segue, devemos lembrar que ainda há um mar de bons jogos a ser explorado. Então não gaste energia odiando uma série que tanto ama, e lembre-se que, para cada mudança que um jogo traz, sempre um novo jogo surge para homenagear o que ficou para trás. A gente se encontra num próximo vídeo, um grande abraço e até mais.